Há mais de 3.500 anos atrás, Deus, usando o seu servo Moisés, estabeleceu para o povo hebreu 7 festas. Seria um tempo em que Deus se encontrava com o seu povo e essas festas, essas datas, estavam relacionadas com o calendário agrícola daquela nação. Plantio, colheita, gratidão, generosidade. Era nisso que se baseava a festa. Essa festa, o nome original era Moedim, que significa encontro marcado, data agendada ou ensaio geral. E por 1500 anos antes de Cristo, desde a saída do povo hebreu do Egito, eles todo ano comemoravam essas festas. Essas festas são basicamente 7: Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação e Tabernáculos. Em virtude da Páscoa, eu queria me deter nas 3 primeiras festas. Essas festas começam quando o povo hebreu sai do Egito e por 1500 anos antes de Cristo, eles comemoram todos os anos. É o ensaio geral, algo maior a ser revelado, algo maior que apontará para Cristo, o nosso Cordeiro, Cristo, a nossa Páscoa. E é disso que eu queria parar e refletir com você um pouco nesse momento. As 3 primeiras festas, Páscoa, Asmos e Primícias, aconteciam em 3 dias seguidos, sexta, sábado e domingo. Essa festa tinha mais do que um caráter cultural, um caráter ritualístico apenas, ou preencher uma tradição na cultura hebraica. Ela apontava a Cristo, ela tem significados proféticos e escatológicos profundos. E eu queria rapidamente falar com vocês sobre as 3 primeiras festas. Mesmo antes da sexta-feira da Páscoa, o cordeiro, a ovelha, o animal que iria ser imolado, os animais que seriam oferecidos como oferta nessa festa, tinham que entrar pela porta das ovelhas em Jerusalém e ali ser lavadas no tanque de Betesda, que era ao lado ali daquela porta. Jesus, poucos dias antes da Páscoa, ele entra pela porta das ovelhas, para no tanque de Betesda e cura aquele paralítico há 38 anos. Ele começa a cumprir cada ritual, no dia e na hora. Ele é o nosso Cordeiro. Ele vai cumprir todos os símbolos do Velho Testamento, todas as ofertas, todos os rituais. Ele vai cumprir tudo, porque Ele é o nosso Cordeiro. Quando chega a sexta-feira, dia de se imolar o Cordeiro, exatamente às 9 horas da manhã no templo, o Cordeiro era amarrado, preparado para o sacrifício. No mesmo horário, às 9 horas da manhã, a Bíblia diz que Jesus já estava em poder dos seus algozes e ele estava sendo, à semelhança do cordeiro amarrado, ele estava sendo pregado no madeiro naquela cruz. Passa-se o dia e quando chega às 3 horas da tarde, é a hora que o cordeiro vai ser imolado no templo. O cordeiro vai ser sacrificado. E a Bíblia diz que a hora 9ª ou 3 horas da tarde, a semelhança do que acontecia no templo, do outro lado do muro, Jesus às 3 horas da tarde disse: Tetelestai, está consumado, está pago, e entregou o seu Espírito. Ele cumpriu rigorosamente o dia e a hora da festa da Páscoa. Chega o sábado. Sábado era o dia de Asmos, a festa de Asmo, que acontecia junto com a festa de Páscoa. Para os judeus, tanto Asmos como Primícia era tudo uma festa só, porque eram 3 dias seguidos de festa. Então chega sábado, o dia da festa de Asmos, que era o pão sem fermento. Havia uma tradição entre os judeus, cada família se reunia e o chefe da casa, o pai da família, reunia todos à mesa, e então pegava aquele pão asmo sem fermento, que era como se fosse uma bolacha, e dividia em 3 pedaços, 2 pedaços menores e um pedaço maior. Um dos pedaços menores, eles colocavam sobre a mesa e agradeciam e falavam:
Graças damos a Deus pelo pão que desceu do céu. Na mente deles era a provisão do maná, era a provisão que Deus dava a eles todo ano. O segundo pedaço de pão menor eles colocavam embaixo da mesa e faziam uma segunda oração de gratidão, e eles agradeciam pelo pão que subiu da terra. Eles imaginavam o trigo que crescia, mas profeticamente eles não sabiam. Eles falavam de Jesus, o que era o pão que veio do céu, mas também o pão que subiria da terra. O terceiro pedaço de pão maior, o pai da casa, o pai daquela família, enrolava num lenço e escondia pela casa. E mandava que as crianças saíssem a procurar aquele pedaço de pão enrolado em um lenço. E quem encontrasse, ganhava um presente. Jesus, naquele sábado, esteve enrolado em um lençol. E hoje, quem o encontrou um tesouro. Passa-se o sábado, ele cumpre o ritual do sábado da festa de Asmos. Chega o domingo, era o domingo de primícias. No domingo, era o tempo em que cada um trazia a oferta, o molho, os primeiros frutos da sua colheita para apresentar a Deus. Preste atenção que não era um único fruto, era um molho, eram vários frutos, os primeiros frutos que apareciam na colheita. Eles eram dedicados a Deus, entregues no templo na mão do sacerdote, e o sacerdote movia diante de Deus aquele molho de primícias. E Deus aceitava aquilo como sendo dele, como sendo serviço, como sendo coisa peculiar de Deus. E chega o domingo, Jesus vai cumprir exatamente a festa de primícias, porque ela era profética para nós. Diz que ele levanta dentre os mortos, sendo como a primícia dos que dormem. Mas era um molho, não podia ser só um único a levantar. E Mateus, no capítulo 27, versículo 52, registra que quando Jesus levantou, ressuscitou, na mesma hora, muitos túmulos de santos se abriram em Jerusalém e muitos deles ressuscitaram, formando o molho da primícia. Jesus cumpriu a Páscoa nos mínimos detalhes. Ele é o nosso Cordeiro que foi entregue por nós. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o pão que subiu da terra. Ele é o pão enrolado em um lenço. Se você o encontrou, você é bem-aventurado. Ele é a primícia dos que dormem. E nele nós temos vida, nós temos ressurreição. Naquele domingo, quando ele ressurgiu entre os mortos, ele abriu um caminho direto para Deus. E desde então, há mais de 2000 anos, todo dia, homens e mulheres levantam da morte para a vida e são oferecidos diante de Deus como oferta movida, como oferta viva, como serviço agradável a Deus. O apóstolo Tiago diz que nós somos como primícias para Deus. Em Moedim, nós o encontramos. O que era ensaio se tornou uma data agendada e cumprida. Que nesse domingo de Páscoa se faça achado o Cordeiro, o pão, a primícia. Que Deus te abençoe e que você viva intensamente como algo peculiar de Deus, como oferta movida diante dele em todo o tempo. Que ele se agrade da tua vida, que ele se agrade do teu andar, do teu viver, porque em Jesus nós conquistamos o direito de o encontrá-lo, de o achá-lo. Feliz Páscoa! O domingo chegou, trazendo esperança aos que morrem, trazendo esperanças aos que estão em luto, aos que estão tristes, aos que estão longe. Páscoa,
Um tempo de passar de um tempo velho para um tempo novo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Feliz Páscoa. O Cordeiro está vivo. Jesus está vivo. Ele é o nosso Cordeiro. Deus te abençoe.